Olá, meu nome é Marcos Dutra, sou artista plástico e hoje irei falar com vocês sobre um trabalho através do projeto Curta Arte em Casa, lançado pela Prefeitura de Palmas, através da Fundação Cultural, que tem por objetivo proporcionar aos artistas um meio de divulgar o seu trabalho. Ação de suma importância diante da pandemia que enfrentamos. Sou natural da cidade de Pequizeiro, do estado de Tocantins. A partir dos meus 8 anos, 9 anos de idade, eu gostava muito de brincar, de riscar calçadas, paredes, com os amigos na rua da minha casa. Brincava de desenhar, a gente pintava, riscava as calçadas com um pedaço de telha, um pedaço de carvão, um pedaço de giz, que eu consegui os pedacinhos de giz da escola, e quando chegava em casa, depois da aula, a gente passava o dia brincando nas calçadas e nas paredes dos vizinhos. E a partir daí, um amigo meu, que morava na mesma rua, os pais deles compraram material para ele de pintura, tinta, telas. Só que nesse período que era para ele fazer aula, ele não gostava de fazer aula de pintura, ele não pintava, não era o dom dele. Aí ele me deu um material, que as tintas, as telas, me deu para me pintar, que ele via que eu gostava de riscar as calçadas, riscar a parede. E aí a partir daí eu comecei a pintar essas telas, eu pintava com o dedo, pintava com os pincéis, usava toda a forma que eu achava que eu podia para poder pintar essas telas. E a partir de 1995, eu fui convidado para participar de uma feira de ciência numa escola particular em Palmas. E nisso eu morava em Pequizeiro ainda. E a partir daí eu fui para participar dessa feira de ciência e as pessoas começaram a ver meu trabalho. O pessoal da Fundação Cultural do Estado do Tocantins foram conhecer meu trabalho, e a partir daí o meu trabalho foi visto, foi observado de outra forma. E a partir daí, e nessa forma eu vim embora, voltei para Pequizeiro, e daí o pessoal da Fundação Cultural me convidaram para eu voltar para Palmas para me trabalhar com o pessoal, que era uma loja na época, que mexia com tapete, para mim poder trabalhar para pintar tapete, para fazer os tapetes para a loja. E fui para Palmas, voltei com um certo medo, né, do que eu ia encontrar, porque eu nunca tinha saído do interior da minha cidade, e a partir daí eu comecei a ver o mundo com um olhar melhor, a arte me formar melhor. Comecei a participar de oficinas, de workshops, aulas com professores de escultura, de pintura. Que na época, voltando atrás, quando eu era criança, quando eu era moleque, em Pequizeiro tem um lugar onde tem um barro branco, aquele barro bem branquinho que o pessoal antigamente usavam para passar no fogão caipira. E eu ia para lá de manhã e eu tirava a barra, um pedaço do barro, para fazer escultura. Só que eu fazia escultura do meu jeito, eu não tinha técnica, eu não sabia como que fazia um olho melhor, eu fazia do jeito que eu achava que era certo. E aí, chegando em Palmas, eu participei desse curso de escultura. Na época foi até no Espaço Cultural. E a partir daí eu comecei a melhorar minhas técnicas de pintura, minhas técnicas todas de escultura, e conhecendo outros artistas. E uma época também que tinha muitas exposições, muita coisa acontecia com a arte no Tocantins. E eu já estava começando a entrar nessa forma no mundo da arte. E houve um tempo que eu precisei sair de Palmas, que eu fui para minha cidade para passar férias, passar um tempo. Eu já tinha ficado mais ou menos um ano sem ir em Pequizeiro, e eu fui de Palmas para Pequizeiro. Chegando em Pequizeiro, mais ou menos uns 10 dias, o pessoal da Fundação Cultural me ligaram, né, pedindo 2 trabalhos para me participar de uma exposição, uma coletiva, que ia acontecer em Palmas, no Palácio Araguaia.
E nessa época eu não levei material nenhum para Piquezeiro. Chegando lá, eu tinha o quê? Tinha uma semana para poder fazer o trabalho e entregar os trabalhos para poder abrir a exposição. E fui no marceneiro, pedi ele para fazer a grade, estiquei o tecido, e nisso eu não tinha tinta, não tinha nada para poder fazer esse trabalho, para pintar. Aí eu fui no lugar que eu fazia, que eu mexia com os barros lá, com barro branco. Eu peguei um pouco de barro e voltei para casa, comprei uma cola e comecei a pintar, passar no quadro, comecei a passar na tela. E nisso eu peguei uns pregos, umas penas, eu tinha umas penas de galinha na época, eu peguei, fui jogando no quadro, fiz uns grafismos e nisso tudo eu fiz 3 telas. E enviei os quadros para exposição. E acabou sendo que os únicos quadros que foram vendidos na época, na exposição, foi esses quadros com pigmentos. Aí a partir daí eu vi que eu estava gastando dinheiro com material que não era que não era, que eu não precisava mais daquilo. E o meu negócio era a terra. Porque desde daquela época que eu era criança, que eu tinha 8 anos de idade, eu brincava na calçada, riscava as paredes do vizinho, apanhei muito por causa disso, mas assim, eu riscava com carvão, com pedaço de telha. Era uma coisa que já estava guardado, já estava me servindo daquilo, tá entendendo? E aí naquele dia da exposição, que o meu material faltou, a minha tinta, a tinta óleo, a tinta acrílica, porque não era mais para mim ter aquele contato com ela. Eu tinha que voltar lá na minha origem e começar a pensar no que eu queria, um material barato. Aí comecei a fazer a tinta, sabe? Comecei já a pesquisar qual tipo de cola que eu poderia usar, qual tipo se eu poderia montar água, entendeu? Então assim, aquele dia eu vi que a arte, ela não tem só um rumo, ela tem várias formas de você pensar a arte. Porque o pigmento natural, ele me deu uma forma melhor de fazer o meu trabalho. E outra coisa também é que a pintura rupestre, ela não... Esse trabalho de trabalhar com pigmento natural, ele não vem de agora. Há 3 milhões de anos atrás, os homens da caverna eles já usavam esse tipo de material para poder não fazer a sua escrita. Eles não tinham escrita, eles tinham as pinturas. A escrita deles era as pinturas nas cavernas. Então, sim, a partir daí eu vi que o meu trabalho ia criar uma forma melhor de ter uma consistência e o gasto é menos. É por isso que eu estou trazendo esse trabalho aqui pela Curte Arte em Casa, pelo esse projeto edital da Fundação Cultural do Estado, de Palmas, do município de Palmas, porque é uma oficina Cores do Cerrado. É uma oficina que eu vou trabalhar com pigmentos naturais, que é o açafrão, o pó de café, a própria terra e a água e cola, tá ok? E para finalizar esse vídeo, agradeço a prefeita Cíntia Ribeiro e o presidente da Fundação Cultural de Palmas, Giovanni Assis, e sua equipe por valorizar e apoiar a classe artística. Gratidão a Deus por viver esse momento e logo nos encontramos na próxima etapa do projeto.